Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 5, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos algumas coisas, entre elas o significado da palavra fermento aqui nesse texto e os riscos tanto do desconhecimento quanto da má interpretação e do esquecimento das Escrituras, bem como o risco de possuir uma pequena fé. Veremos a importância das doutrinas também. Depois nós veremos o que significava esse fermento dos fariseus e dos saduceus. Veremos o legalismo e a hipocrisia dos fariseus. Veremos também o ceticismo, o racionalismo e o liberalismo dos saduceus. E veremos a incredulidade de ambos. E por fim faremos algumas aplicações. Veja, Jesus pede para ter cuidado. Vamos entender o contexto disso e relembrar algumas coisas. Na última oportunidade nós vimos que os inimigos do Evangelho e inimigos entre si se uniram para tentar Jesus, lhe pedindo um sinal do céu, algo maior do que aquilo que ele já tinha feito. O Senhor os chamou de hipócritas e confrontou a capacidade deles de interpretar os sinais climáticos com a sua incapacidade para interpretar os sinais dos tempos. Jesus chamou-os também de uma geração perversa e adúltera e negou-lhes qualquer outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Vimos o que isso significa, que é um apontamento direto à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, vimos que o Senhor os abandonou e saiu daquela região em um barco com seus discípulos. O texto de hoje é exatamente esse. Enquanto eles estavam no barco, cruzando para Betsaida, conforme Marcos 8, que nós lemos na liturgia, Jesus ele advertiu os seus discípulos acerca do fermento dos fariseus. Os discípulos tinham levado apenas um pão, Marcos registrou. Talvez eles tenham distribuído as sobras do milagre de multiplicação, uma vez que sobrou 7 cestos enormes. E então eles pensaram que Jesus estava se queixando de não terem levado pão suficiente para as suas necessidades. Jesus ficou aborrecido com isso. Ficou aborrecido tanto por não compreenderem a figura de linguagem usada, quanto por imaginarem que falta de pão pudesse ser uma preocupação para o Senhor Jesus Cristo. Jesus os censurou e os lembrou então de que, com provisões insignificantes, ele havia alimentado 2 vezes 2 grandes multidões. À repreensão, Jesus acrescentou uma pergunta: ainda não compreendem? À luz do que Jesus já havia feito, meus irmãos, não havia o menor sentido em se preocupar com estas coisas. 2 milagres de multiplicação de pão. E os discípulos imaginando que falta de pão era o que preocupava o Senhor.
Os fariseus e saduceus, eles eram adversários, mas ambos tinham crenças incomuns que estavam em desacordo com Jesus. E o Senhor Jesus era um obstáculo para ambos os grupos. Como partidos religiosos de influência popular, os fariseus, e de influência política, os saduceus, eles se tornaram conscientes de que Jesus e os seus seguidores eram um novo movimento que ameaçava tanto o poder que eles tinham quanto a influência que eles tinham, e estavam então dispostos a fazer qualquer coisa para desacreditar este movimento. A união desses adversários era a união do apoio popular com aqueles que controlavam grande parte do poder político. E isso, meus irmãos, é importante porque prepara o terreno para a crucificação do Senhor Jesus. Mas o perigo era maior. A crucificação estava nos planos de Deus. Agora, o perigo que o Senhor quis advertir os seus discípulos era sobre a sua influência intelectual. Não o que podiam fazer com Cristo, mas o que podiam fazer com a doutrina de Cristo. Seus ensinos e tradições dos fariseus e saduceus, eles se espalhavam como fermento. Jesus advertiu seus discípulos para que não se desviassem do seu ensino por causa da influência que os seus adversários possuíam, tanto entre o povo quanto entre a classe política. Assim ele adverte: tenham cuidado com o fermento. Esse é o nosso segundo ponto. Deixa eu me dar uma palavra sobre fermento. Essa máxima de Jesus, ela foi enigmática para os discípulos, mas ela é ainda mais misteriosa para nós que não conhecemos muito da cultura judaica. Nós já vimos lá no capítulo 13 o uso positivo da ação do fermento, quando o Senhor ensinou o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, nesse caso aqui era a boa doutrina. E a boa doutrina, a proclamação do Evangelho, o poder do Evangelho, ele se mistura igual ao fermento e leveda toda uma massa muito maior. Apenas 12 discípulos fizeram com que o Evangelho chegasse a bilhões de pessoas e tem continuado a chegar longe. Nós somos prova disso. Contudo, o fermento frequentemente é visto como algo negativo nas Escrituras. Na festa judaica da Páscoa, todo fermento tinha que ser retirado das casas para celebrar a saída do povo de Deus do Egito. O povo saiu de lá, naquela ocasião, com tanta pressa, que não teve tempo de assar o seu pão com fermento, e por isso o comeram sem fermento. Com o tempo, o termo fermento tornou-se símbolo de algo que tornava o pão menos puro. Ou seja, ele retirava no seu crescimento a pureza do pão. Era uma massa misturada, não era mais uma massa pura. Então, advertir contra o fermento do ensinamento de alguém representava advertir contra as formas como a verdadeira mensagem do reino de Deus pode ser corrompida, pode ser diluída ou pode ser aguada. E isso nós conhecemos bem: a corrupção do Evangelho, a diluição do Evangelho, e como o Evangelho tem sido adocicado, aguado, para se tornar mais palatável para as multidões. Como o fermento ele leveda toda a massa, assim a falsa doutrina ameaça perverter todos a quem ela influenciar. Paulo, ele escreve o seguinte: vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá
condenação. Gálatas capítulo 5. Assim, meus irmãos, como o fermento ele vai se espalhando e levedando, fermentando e fazendo crescer toda uma massa que ele contaminou, assim também as doutrinas destes grupos vão se espalhando silenciosamente, como uma infecção, e vão tornando então os homens azedos, duros de coração, legalistas, moralistas, céticos, cínicos, hipócritas e ateus, inchados em seu orgulho próprio e na sua vaidade. Como vimos, os discípulos acharam que Jesus estava falando literalmente sobre pão. E nós podemos analisar a sua repreensão de algumas maneiras, aplicando-as às nossas debilidades, e eu sugiro que nós façamos assim. Primeiro vemos o desconhecimento das Escrituras, verso 9. Vocês ainda não percebem? Questionou Jesus. Vocês ainda não percebem? Durante o ministério terreno de Jesus, tanto a fé quanto a compreensão dos discípulos, elas estavam misturadas, meus irmãos. Somente após a ressurreição e o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, foi que eles puderam compreender muitas coisas e puderam então ser os agentes do próprio Espírito Santo para registrar a revelação do Novo Testamento. Contudo, nesse momento histórico, nesse momento em que eles estão com Jesus no barco, no momento de todo o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofriam tanto pelo desconhecimento quanto pela incredulidade. Mas, embora o lugar deles no fluxo da história tenha tornado a compreensão e a fé mais difícil para eles do que para nós, isso não os isenta de responsabilidade. Por isso que o Senhor os questiona. Vocês ainda não compreendem? Assim é hoje, meus irmãos. O desconhecimento das Escrituras por parte dos cristãos gera a falta de entendimento das doutrinas bíblicas, falta de entendimento das promessas pactuais e falta de entendimento da nossa responsabilidade pactual. Assim, tomemos para nós a repreensão. Ainda não perceberam? Busquemos ler, busquemos meditar e orar sobre as Escrituras, para que nós possamos vencer a influência do fermento dos fariseus. Veja, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre os discípulos, mas nós estamos depois de Pentecostes. O momento histórico é outro, e todo crente, ele é regenerado pelo Espírito Santo, e quando se converte, é morada do Espírito Santo. Nós temos a iluminação do Espírito Santo. Veja, estes homens, eles tinham apenas o Antigo Testamento sem a iluminação do Espírito Santo. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento com a iluminação do Espírito Santo. Estes homens, eles ainda não haviam compreendido plenamente. Nós vamos ver nas próximas exposições que eles até chegam a confessar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas há uma limitação ainda nesse entendimento. Há uma limitação no entendimento da obra do Messias, da obra verdadeira que o Messias faria, não apenas um libertador político de Israel, um rei da linhagem de Davi que governaria e traria paz, mas um servo sofredor que morreria e que ressuscitaria. Eles estão antes disso, nós estamos depois. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade hoje é muito maior do que a responsabilidade que estes homens tinham neste momento histórico. Devemos observar como a doutrina da inspiração das Escrituras é gloriosa. Eles deveriam ter percebido que em momento algum Jesus havia empregado a palavra pão. Por que falar em fermento? Se ele poderia ter falado pão, se ele quisesse falar sobre pão.
Se o Espírito Santo não estivesse inspirado, eles jamais teriam conseguido entender, tampouco registrar tão gloriosas revelações como nós temos no Evangelho. E meus irmãos, eu estou exaltando a doutrina da inspiração das Escrituras, porque sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, eles jamais registrariam algo que comprovasse a sua própria lentidão de entender. Deixa isso para lá, vamos escrever só o bacana aqui. Mas as Escrituras, meus irmãos, são inspiradas por Deus e revelam o homem como ele é. Nós estamos lendo comunitariamente novamente a Escritura e temos visto história sobre história da depravação humana sendo registrada claramente nas Escrituras, sem a aprovação de Deus para os fatos, mas com a intervenção divina na providência para usar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Vejamos a má interpretação das Escrituras. Veja, lá no capítulo 13, após Jesus proclamar e explicar uma série de parábolas, Jesus perguntou o seguinte para os discípulos no verso 51: vocês entenderam todas estas coisas? E o que os discípulos responderam? Responderam sim, sim, Senhor, entendemos. Eles haviam dito que entendiam as parábolas, mas continuavam não entendendo nem mesmo que era uma parábola, achando que Jesus estava falando literalmente. Eles começaram a discutir entre si, dizendo: deve ser porque não trouxemos pão. E Jesus diz: como não compreendem? Verso 11: como não compreendem? Jesus ele falou por meio de parábolas, mas ele foi mal interpretado, como se estivesse falando literalmente. E isso não foi somente nesse caso, e não foi somente com os discípulos. Lá em João 3, nós vemos que Nicodemos pensou que Jesus estava falando sobre um nascimento físico, quando falou sobre nascer de novo, nascer do alto. A mulher no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, pensou que Jesus estava se referindo à água do poço, que ele daria em abundância e ela jamais sentiria sede. A multidão na sinagoga, lá em João 6, achou que Jesus estava falando sobre comer e beber o seu sangue de verdade, que o cristianismo então seria uma religião, como foi acusada durante muito tempo pelos ímpios, de canibalismo. É um povo estranho que come o corpo e bebe o sangue de alguém. E os discípulos aqui pensaram que Jesus estava falando literalmente sobre pão. Será que eles imaginaram que Jesus estava proibindo eles de pedir pão ou de aceitar algum pão da parte dos fariseus, dos saduceus? Ou será que eles imaginaram que os discípulos iam até os fariseus e saduceus pedir fermento para fazer pão? O que passou na cabeça desses homens? Se eles refletissem como Jesus, com poucos pães, alimentou 2 vezes milhares de pessoas e sobrou muito pão, eles entenderiam que imaginar que a preocupação do Senhor fosse sobre pão era completamente absurda, não fazia o menor sentido. Quanto à má interpretação das palavras de Cristo, infelizmente a história da igreja mostra que mesmo possuindo a Escritura, a palavra do Senhor segue sendo mal interpretado pelo seu povo. Spurgeon escreveu o seguinte: quando uma doutrina não é compreendida, nem sempre a culpa é de quem ensina. Eu, como pastor, adoro essa frase dele, porque consola. Porque às vezes a gente fica pensando assim: o problema está em mim, eu não estou sabendo ensinar. Mas ainda hoje é assim. É verdade que muitos teólogos e pastores, eles complicam e confundem a igreja. Mas pastores fiéis, mesmo empregando os seus maiores esforços, geralmente são incompreendidos ou mal compreendidos. Isso não deve nos espantar, porque se nem mesmo o verbo da vida,
O verbo logos no grego significa lógica, razão. Se a razão de Deus, se a lógica de Deus, se o verbo da vida de Deus, ele nem sempre foi entendido, podemos dizer melhor, quase sempre mal interpretado, nós não podemos esperar melhores resultados dos nossos pastores. E aí nós vemos como nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus pregada, seja por quem for, é completamente inútil sem a ação do Espírito Santo. Eu achei engraçado, até há pouco a gente conversava sobre isso, que nós somos cessacionistas. Nós cremos que os dons, como foi na época apostólica, eles cessaram daquela forma, naquela magnitude. Vimos isso há poucas mensagens, quando eu exemplifiquei, instruindo novamente a igreja, que os milagres, mesmo na Escritura, eles são raros. Eles têm momentos históricos em que eles ocorrem. A libertação do Egito, o movimento profético anunciando o Salvador e promovendo o arrependimento da idolatria, a vinda do Messias e a proclamação da ressurreição do Messias e o estabelecimento da nova aliança por meio dos apóstolos. São praticamente 4 momentos históricos. Mas aí quando nós dizemos isso, as pessoas falam: eles desprezam o Espírito Santo. Meus irmãos, nunca aceite ouvir isso calado, porque não há nenhuma tradição teológica que valorize mais o Espírito Santo de Deus do que a tradição reformada. João Calvino foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não produzimos conversões, porque nós não cremos que o livre-arbítrio produz conversões, porque nós não cremos na vontade livre do homem, porque nós não cremos em graça preveniente que auxilia o homem. Nós cremos no homem espiritualmente morto, que é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo na regeneração e é iluminado pelo Espírito Santo para poder compreender as coisas de Deus. E esse mesmo Espírito efetua no homem o querer e o realizar, concedendo o dom da fé e do arrependimento. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos, cabe a cada um de nós ler, estudar, orar e se dedicar sobre as Sagradas Letras, para que com o auxílio do Espírito Santo nós possamos compreendê-las e obedecê-las. Mas ainda há outro detalhe: o esquecimento das Escrituras. Veja, verso 9: vocês ainda não compreendem, nem se lembram. O esquecimento das Escrituras. Os discípulos eram culpados de um outro erro. Eles imaginavam que Jesus estivesse preocupado porque eles haviam esquecido de comprar pão, quando na realidade quem esqueceu foi eles, mas não de comprar pão. Eles esqueceram quem era Jesus e o que Jesus já havia feito diante dos seus olhos há pouquíssimo tempo. Não estamos falando de meses, nem de anos, nem de décadas, mas de horas. Assim como Israel no deserto esquecia rapidamente das provisões divinas no passado, agora estes homens esqueceram a provisão divina no passado recente. Quantos homens famintos foram alimentados há pouco tempo? Eles distribuíram pão, eles recolheram as sobras. Quais eram os recursos que eles tinham? E eles esqueceram, meus irmãos, não apenas uma, mas esqueceram 2 vezes disso. Porque eles esqueceram da primeira multiplicação dos pães antes da segunda. E agora, diante dessa advertência contra a influência dos religiosos, eles esqueceram das 2 multiplicações. Nós podemos até dizer patéticos. Mas não é assim conosco, meus irmãos. Não é exatamente assim conosco. Em meio às aflições, nós esquecemos das promessas bíblicas. Nós ficamos ansiosos, temerosos e perdidos. Nós esquecemos também das graças que já recebemos.
Eu já expus o Salmo 77, que diz assim: eu me lembrarei das obras de Yahvé, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Irmãos, nós precisamos fazer isso constantemente, porque nós somos esquecidos. Gravemos as promessas divinas e as graças que nos foram concedidas em nossas mentes e coração, falando sobre elas constantemente. Esse é o remédio contra o esquecimento e a falta de fé. E falando em falta de fé, Jesus os chamou de homens de pequena fé. E esse é outro problema, a pequena fé. Observe que Jesus não afirmou que eles não tivessem fé, mas que ela era pequena, ou seja, que eles não estavam recebendo de forma suficiente em seu coração todo o benefício que deveriam ter extraído da presença, das promessas, do poder e do amor do seu mestre com eles, e que não estavam aplicando à presente situação as lições que eles já haviam recebido no passado. Isso quem escreveu foi Hendrickson. Uma fé, veja, do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para nos salvar, irmãos. É suficiente para nos salvar. Mas, para experimentarmos as riquezas das dádivas divinas, a nossa fé precisa ser exercitada e aumentada. Nós precisamos crescer, não podemos ficar nos alimentando com leite a vida inteira, mas precisamos de alimento sólido. Oremos, portanto, como o pai daquele menino registrado em Marcos 9: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós cremos, mas precisamos ser ajudados na falta de fé. A fé é um dom. Se ela é um dom, então peçamos ao doador. Como os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé, lá em Lucas 17. Mesmo naqueles que possuem fé, manter uma fé pequena traz muitos prejuízos. A falta de fé os fez chegarem a uma conclusão sem imaginação. Jesus não podia estar falando de pão, pois ele já mostrara o seu poder de prover todo o pão que eles precisavam. Spurgeon diz assim: essencialmente foi a incredulidade que nublou o entendimento deles. Quem alimentou milhares não poderia alimentar uma dúzia. Não limitemos o poder do nosso Senhor, meus irmãos. Mas a falta de fé traz também ansiedade. E nada enfraquece mais o nosso discernimento espiritual do que uma excessiva ansiedade pelo material, pelo pão físico. Por que deixamos pensamentos ansiosos e raciocínios carnais nos dominarem? O que vai ser de mim? E se não der? E se faltar? E se eu não puder pagar? E se? Assim como os discípulos, nós não temos razão para desconfiar do cuidado do nosso Senhor. Alguém aqui pode testemunhar que o Senhor alguma vez o desamparou? Que o Senhor alguma vez o deixou na mão? Alguém aqui pode testemunhar quanto a palavra de Deus, dizendo que já viu o justo mendigar o pão? O Senhor cuida de nós. Não sejamos carnais. Não fiquemos olhando para baixo, mas olhemos para o alto, olhemos para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas a falta de fé traz ainda cegueira. Embora eles não levassem pão consigo, eles tinham a Cristo, diz um puritano. Cristo que lhe poderia dar pão. Se eles não tinham a cisterna, eles tinham a fonte. Podemos não ter pão, mas temos o provedor. E tendo o provedor, nós temos tudo. Valemos mais do que pardais, e assim como o Senhor os sustenta, também nos sustentará.
O servo de Eliseu, ele não via os exércitos celestiais guardando o castelo, apenas os adversários. Que Deus nos conceda a graça de vê-lo como nossa rocha, como nosso refúgio, como nossa segurança, como nosso consolo, como nossa satisfação. A falta de fé, por fim, traz falta de confiança. Falta de confiança. Eles deveriam confiar na bondade de Jesus para com eles, porque eles já tinham visto ela sido derramada abundantemente sobre outros. Eles tinham sido escolhidos para estar ao lado do Senhor. O Senhor que demonstrou tanta misericórdia com estranhos, não mostraria misericórdia com eles? Deixar de confiar em Cristo e passar a se preocupar com as dificuldades é uma evidência da fraqueza da nossa fé. Por isso, irmãos, confiemos, o Senhor cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu quero chamar a atenção para a importância da doutrina. Como nós vimos na tradição judaica, o fermento é um símbolo de um mal que se espalha. Então, a ideia fundamental da imagem de que Jesus está empregando está no fato de que o fermento é uma substância que ele se mistura e se espalha e influencia tudo aquilo que entra em contato com ele. E assim, meus irmãos, é a falsa doutrina. Ela age da mesma forma. Calvino escreveu assim: em meio a esses perigos, era bastante necessário advertir os seus discípulos a se porem em guarda, porque como a mente humana tem uma inclinação natural para a vaidade e para os erros, quando nos vemos cercados por ímpias invenções, doutrinas espúrias e outras pragas da mesma estirpe, nada é mais fácil do que nos afastarmos da verdade e da simples pureza da palavra de Deus, e tão logo nos vemos emaranhados nestas coisas, nunca mais é possível que a verdadeira religião exerça pleno domínio sobre nós. Falsa doutrina é algo terrivelmente perigoso, irmãos. Como o fermento na massa, os falsos ensinos podem rapidamente permear a igreja e corromper toda a sua santidade. Vai atacar a sua crença, a sua confiança e vai atingir a sua santidade. Há tempos, há um lema em vigor na igreja, os irmãos devem lembrar disso, porque se não explícito, ele é implicitamente colocado: nenhum credo, nenhuma doutrina, apenas Cristo. Aqueles moveres espontâneos de pseudo-avivamentos, queremos Cristo, queremos só Cristo e seu amor, e as pessoas choram, e aquilo parece bonito, e aquilo parece piedoso, e aqueles homens parecem andar numa atmosfera espiritual totalmente diferente. Mas eles estão querendo dizer que boa parte da igreja hoje não quer aprender doutrina, querem apenas falar de Cristo e do seu amor. A doutrina, dizem essas pessoas, ela divide pessoas, e é verdade, a doutrina divide pessoas. A doutrina da palavra de Deus é uma espada que corta. A doutrina divide pessoas e, além disso, ela é desnecessária. E Jesus é minha única doutrina. Isso parece tão lindo, mas é extremamente perigoso, eu diria até patético. Sproul escreveu o seguinte: quando as pessoas me dizem que a única doutrina que precisam é Jesus, eu pergunto: bem, quem é Jesus? E se a resposta tiver uma única palavra sequer, elas já estão expressando doutrina. Então não existe não doutrina, existe doutrina errada. Não querer doutrina já é uma doutrina que vai carregar outros erros. Sem doutrina, quem é Jesus, quem é Deus, quem é a Trindade, qual a ação do Espírito Santo de Deus?
A Bíblia, meus irmãos, é doutrina praticamente em sua totalidade. Esse maravilhoso registro histórico redentivo tem doutrina de capa a capa. E por acaso, meus irmãos, nós vamos nos atrever a dizer ao autor das Sagradas Escrituras que doutrina não é importante? Deveríamos dizer aos apóstolos que morreram em favor de tal ensinamento que doutrina não é importante? Deveríamos dizer a Jesus Cristo que nós não nos importamos com doutrina? Jesus não considerou as doutrinas como não sendo importantes. Ele avisou. Doutrina é importante. Repito, se quisermos saber quem Deus é, entender a criação do mundo, entender a criação do homem, entender a queda, entender as consequências da queda, entender o que Deus fez para restaurar o homem, como Ele fez, em quem Ele fez, entender as suas promessas, a sua graça, os seus mandamentos, entender as nossas responsabilidades pactuais, os nossos benefícios, a nossa herança eterna. Para tudo isso nós precisamos estudar doutrinas. Doutrinas são importantes porque elas tratam e têm como conteúdo a natureza e o caráter de Deus Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. O modo como entendermos essas coisas influenciará a maneira como nós vivemos a nossa vida. E se queremos viver uma vida cristã, devemos viver uma vida conforme a doutrina do cristianismo, a sã doutrina. Fariseus e saduceus, eles se opunham e corrompiam a sã doutrina. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, tanto daqueles que ensinam falsas doutrinas, quanto daqueles que desprezam as doutrinas. Assim, em terceiro lugar, devemos ter cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. O verso 12 diz assim: então entenderam. Essa palavra é significativa para nós. Ela tem o sentido de colocar junto, pôr junto. Então significa que duas ideias se juntam ou se relacionam. Depois de serem repreendidos, os discípulos entenderam que Jesus estava falando sobre o ensino dos fariseus e saduceus. Vejamos então esse fermento. Primeiro, o fermento do legalismo e da hipocrisia. Os fariseus, eles acreditavam que todo o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Eles acreditavam nos milagres, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus havia revelado e acrescentavam suas próprias regras e suas próprias normas e tradições. Eles eram legalistas, que ensinavam não somente a obediência à lei de Deus, mas cobravam também a observação das tradições dos homens, em pé de igualdade com a lei. Eles eram tradicionalistas ou ritualistas, cuja ênfase dada nos rituais era completamente hipócrita e espiritualmente morta. Se fizer o ritual certo, então está tudo certo, não importa o coração. Mateus registrou o fermento dos fariseus como sendo o seu ensino e Lucas como a sua hipocrisia, e ambas as expressões estão intimamente ligadas. A ênfase legalista desses homens dava espaço à hipocrisia. Eles professavam obedecer a palavra de Deus nos detalhes minúsculos, mas a sua obediência era exterior, era superficial. Preocupados com o exterior e com cerimônias, por dentro, eles eram sepulcros caiados, eram maus e corruptos. Eram homens que se consideravam justos aos seus próprios olhos e que não se preocupavam com as questões do coração. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com aqueles que acrescentam algo à palavra de Deus. Sejam novas revelações, como homens têm coragem de dizer, Deus está me dizendo, Deus me mandou dizer. Sejam novas revelações, ou aqueles que dão importância a tradições humanas e as colocam em pé de igualdade com a Escritura Sagrada.
Aqueles que se acham justos e melhores que os outros, porque fazem isso ou aquilo, costumes que geralmente não são mandamentos bíblicos e muitas vezes fazem com que seja desprezado os preceitos principais da Escritura. Precisamos cuidar com a influência daqueles que defendem minúcias da lei, mas que não cumprem os seus aspectos mais relevantes. Precisamos cuidar com o fermento da hipocrisia, daqueles que se escondem por detrás de uma religiosidade exterior, mas que por dentro são cheios de morte e de impurezas. Precisamos cuidar com o fermento daqueles que aplicam todo o rigor da letra da lei, mas são cegos ao espírito da lei. Aqueles que são legalistas ferozes, mas que são tímidos no amor e na misericórdia. Depois, vejamos o fermento do ceticismo, do racionalismo e do liberalismo. Os saduceus, esse outro grupo, eles não criam que toda a escritura do Antigo Testamento era a Bíblia Sagrada. Apenas o Pentateuco, apenas os 5 primeiros livros de Moisés, para eles eram sagrados. Eles não criam em milagres. Eles eram céticos, doutrina que duvida de tudo aquilo que seja espiritual, ou seja, eles desacreditavam o sobrenatural. Eram assim também racionalistas, não criam na existência de anjos, como Atos 23 prova, negavam a imortalidade da alma, negavam a punição eterna, chegando a negar até mesmo a ressurreição dos mortos. Tudo isso eles não acreditavam. Eles eram livres pensadores, com tendências pagãs, ou seja, eles eram liberais no seu modo de pensar. Eles lembram muito o movimento liberal que surgiu na igreja no século XIX, em igrejas históricas, que foi uma tragédia que nós sentimos até hoje. Os saduceus também representam o oportunismo político e o materialismo mundano. Eles eram a religião da corte, a religião do poder, dos palácios. Herodes, citado por Marcos, assemelha-se ao fermento dos saduceus. Marcos cita, cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. Herodes era praticamente um saduceu. O seu partido consistia dos judeus mundanos, cujo alvo único era agradar os romanos para obter benefício com isso. O fermento de Herodes, portanto, era o oportunismo político, o mundanismo e o conformismo. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com aqueles que retiram informações da Bíblia, seja desacreditando no todo ou em parte dela, numa vírgula que seja desacreditando ela como um testemunho histórico redentivo, transformando ela num livro de contos de fadas. Nós precisamos ter cuidado com aqueles que defendem um liberalismo que afoga as Escrituras com ideias e teorias de livres pensadores que questionam a Deus, que questionam a palavra de Deus. Precisamos manter os olhos fixos na palavra de Deus e crer em cada letra contida nela. Precisamos ter cuidado com aqueles ensinamentos sutis e racionalistas que tentam explicar os milagres de maneira humana, desejando a aceitação dos intelectuais, daqueles que negam a vida após a morte e principalmente negam a existência de uma condenação do inferno. Precisamos ter cuidado também com o cristianismo de palácio, aquele que se rende aos interesses e poderes políticos dos homens, que relativizam o Evangelho ou que se transformam numa ditadura religiosa. E nisso até os próprios puritanos caíram. Precisamos ter cuidado com aqueles que defendem o materialismo, que só pensam no aqui e no agora, naquilo que é palpável, naquilo que podem ver e possuir. Não se preocupam com a esfera espiritual. Vejamos também o fermento da incredulidade. Jesus explicou que fazia referência ao ensino dos fariseus e saduceus.
Soa estranho porque, como nós vimos, são dois grupos que tinham crenças e ensinamentos radicalmente diferentes. Mas observem o seguinte: eles possuíam algo em comum. No verso 1, ambos chegam ao Senhor e pedem a Ele um sinal. Assim nós podemos definir que o ensinamento, a doutrina deles era a recusa de crer em Jesus sem alguma prova irrefutável, um sinal dos céus. A incredulidade também é uma forma de interpretar a doutrina deles. E a incredulidade tem o mesmo poder de se espalhar e influenciar como o fermento. Ora, Jesus deu inúmeros sinais que comprovavam que Ele era o Messias, mas nenhum deles aceitou a sua palavra, nem os seus sinais, nem as Escrituras que profetizavam essas coisas. Precisamos então, meus irmãos, ter cuidado com a tendência de negar a fé até que tenhamos uma prova da existência de Deus, ou uma prova de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Às vezes a gente fala com as pessoas e as pessoas querem uma prova, e às vezes a gente até vai atrás de uma prova. Irmãos, a prova é pregar o Evangelho, nenhum outro sinal senão o de Jonas. Não, porque a ciência não entra no território deles, porque é desonesto, não busca comprovar a Escritura, não busquem jamais comprovar que Deus é Deus por meio de algo exterior à palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidados com aqueles que questionam tudo, todas essas coisas, em livros, em congressos, em púlpitos, em podcasts, etc. Esses grupos de fariseus e saduceus modernos nem sempre concordam entre si, mas eles concordam em relação à incredulidade e à desconfiança quanto à autoridade da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso à frente. Eles acham que Jesus é um grande profeta, mas um homem, apenas um homem, talvez o melhor dos homens, com algumas ideias obscuras da sua época. Precisamos ter cuidado com aqueles que manifestam uma atitude de descrença em relação à revelação divina. Precisamos ter cuidado com esse ensino. A incredulidade também é uma forma de doutrina. A incredulidade também é um fermento dos fariseus e saduceus. Deixe-me fazer algumas aplicações. Primeiro, irmãos, nós recebemos a maior provisão de Deus, então não nos preocupemos com coisas inferiores. Cristo pagou a nossa dívida por termos falhado em obedecer à lei de Deus. Por meio da sua morte sacrificial na cruz, Ele satisfez a justiça de Deus, e é somente por causa disso que nós somos aceitos por Deus e adotados por Cristo. Tudo o que nós recebemos, meus irmãos, é por graça. Assim, não nos preocupemos com coisas menores. Não nos preocupemos dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, diz Jesus, porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não nos preocupemos com as coisas menores. Segunda aplicação, doutrina é importante. Separar erros de heresia é essencial. Zelar e vigiar pela reta doutrina é importantíssimo. Jamais diminuamos o poder dos falsos ensinos. Não podemos passar pano para estas coisas. Podemos ficar sozinhos, mas é melhor sozinho do que mal acompanhado por erros doutrinários. Esses erros têm prejudicado mais os crentes. Os falsos ensinos têm prejudicado mais a igreja ao longo da história do que as perseguições mais sangrentas. Eu tenho certeza que Satanás se regozija muito mais com o ensino errado sendo proclamado e crido nas igrejas do que com homens iníquos matando cristãos.
Judas escreveu: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Praticamente esse é o lema da nossa comunidade, meus irmãos: diligentemente lutar pela fé. O que é a fé? O conjunto de doutrinas das Escrituras que nos foi confiado. Nos foi confiado para que nós zelemos por ele e que proclamemos. Tal como o fermento, desvios doutrinários podem parecer coisa pequena, mas uma vez que sejam admitidos e uma vez que sejam tolerados, eles ficam operando em silêncio, modificando lentamente a religião verdadeira. E quando nós vemos, é como você quando está fazendo um pão na sua casa, um bolo. Era uma massa informe, pequenininha, daqui a pouco você olha, já está saindo da forma, não há mais o que fazer. E a mesma coisa na igreja. Se acalentarmos essas coisas nos nossos corações, nós vamos ficar desfigurados. Vigiemos, não apenas contra as heresias escandalosas, mas principalmente contra o fermento da heresia sorrateira, suave, bonitinha, bem embalada, falado com força ou falado com muito amor. Vigiemos e fiquemos com a palavra de Deus. Observe, em terceiro lugar, que Jesus alertou os seus 12 apóstolos, aqueles que haviam abandonado tudo por amor do Evangelho. Até mesmo eles foram advertidos. Assim nós aprendemos que os melhores dentre os homens não passam de homens e a qualquer momento pode cair em tentação. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, escreveu Paulo. Se amamos a vida, se desejamos dias felizes, jamais imaginemos que não precisemos dessa advertência, escreveu o bispo Ohio. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aprendemos que o melhor e mais santo dos crentes deve ficar em guarda contra as falsas doutrinas. Todos estamos sujeitos a cair na hipocrisia da religião, ou na descrença do sobrenatural, ou no conformismo com o pecado. Busquemos conhecer as Escrituras, a nossa única regra de fé e prática, para podermos estar alertas e sermos preservados de cair, ou de sermos influenciados de cair em falsas doutrinas, em falsos ensinos. Última aplicação: essa advertência é urgente e atual. Lembremos que o fermento dos fariseus e saduceus está continuamente agindo contra a igreja, tentando acrescentar algo ou tentando subtrair alguma coisa do Evangelho. É o Evangelho e mais isso, ou isso aqui não é necessário. Tentando melhorar, entre aspas, ou tornar o Evangelho mais agradável, tentando alargar as portas estreitas, tentando sufocar as obrigações ou retirar as promessas. Vigiemos contra tais erros, estejamos em guarda permanentemente, jamais acrescentemos ou retiremos algo da palavra de Deus, querendo agradar os ouvintes ou os falsos mestres modernos. Lembremos do que está registrado em Apocalipse 22. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Meus irmãos, tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Amém.